Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos conversar mais um pouco sobre filosofia, conversar mais a respeito do positivismo que é um marco de grande relevância tanto para a filosofia quanto para a sociologia. Então, Kant ele foi muito expressivo, ele foi muito, como que eu posso trazer isso para vocês? Ele foi muito contundente, ele foi muito feliz nas considerações dele em relação ao positivismo, que passa a ser um marco para a sociedade de uma maneira geral. Tanto que a gente consegue perceber em várias leituras, em vários momentos, o positivismo sendo um marco temporal importante para essa sociedade, porque nós temos uma sociedade antes e depois do positivismo, de tão relevante, de tão importante que o positivismo é para nós. Então, Kant ele entende essa importância que a ciência ela tem no meio social, a importância dela, a relevância para a sociedade de uma maneira geral. E nesse contexto de positivismo, a ciência ela passa a ser vista como superior a todas as outras formas de conhecimento. Por quê? Eu tenho um saber neutro. Eu não estou ali preterindo ou preferindo uma ou outra circunstância, não. Eu estou ali numa situação imparcial, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero entender em relação àquela circunstância, mas sem necessariamente fazer algum tipo de juízo de valor. Então, por isso, essa capacidade de distinguir da realidade e produzir o que nós chamamos de verdades inquestionáveis. Por que verdades inquestionáveis? Justamente em detrimento desse saber neutro, porque eu estou sendo imparcial, então significa que tudo que for produzido ali, eu tenho respaldo, eu tenho uma segurança, porque foi feito de uma maneira limpa, de uma maneira clara, sem nenhum tipo de falha, de contaminação ou de vício. E o Kant ele vem nos falar que o saber ele é acumulativo. Por quê? Tudo o que aconteceu previamente é importante para o momento presente. Ou seja, todas as circunstâncias anteriores, em alguma medida, elas colaboram para aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Até mesmo as falhas, os erros, para a gente entender, perceber qual que foi o erro, qual que foi a falha, buscar outras possibilidades, buscar outros mecanismos. Não é simplesmente pegar tudo aquilo que aconteceu previamente e descartar, como se fosse um novo modelo de um determinado aparelho com mais funcionalidades, um modelo mais atual, mais tecnológico, com design mais moderno, e o outro simplesmente não serve mais, eu descarto. Não, o saber ele é sim acumulativo, o conhecimento é sim acumulativo, e tudo que aconteceu antes, por mais que seja pouco, mínimo, em alguma medida vai contribuir. A gente vai aproveitar tudo aquilo que a gente aprendeu, o que as pessoas que vieram antes de nós produziram, tentaram entender, tentaram desenvolver, mas até então não conseguiram, e nós estamos aí nessa sucessão. É importante, então a gente não pode descartar aquilo que aconteceu anteriormente, porque todos esses fatos eles são importantes para que a gente entenda o ponto em que nós estamos e até mesmo para que a gente se entenda
vida enquanto indivíduo, até mesmo se a gente olhar isso para nossa própria individualidade. Os fatos que sucederam antes na nossa vida, eles são importantíssimos para definir quem nós somos hoje. Então não dá para desconsiderar o que aconteceu 5, 10 anos atrás, porque foi importante para tornar a pessoa que eu sou hoje. Por mais que eu fale assim, nossa, eu queria que lá atrás não tivesse acontecido, queria simplesmente esquecer, apagar aquele fato da minha vida. Tem umas coisas que a gente gostaria, mas não pode, porque também são importantes para formar quem nós somos, assim como os fatos que compõem a sociedade, os fatos que compõem o conhecimento, o processo de conhecimento, porque o conhecimento em si ele é um processo, né? Ele é constante. E ele vem falar também que a teoria, as teorias na verdade, né? Elas têm que ter uma validade universal. Assim como a gente viu lá na lógica formal, ela tem que ter uma aplicabilidade que ela cabe a todos indistintamente. Ou seja, eu tenho que estudar diferentes fenômenos a partir de leis gerais, ou seja, não dá para me concentrar num aspecto muito específico, muito característico. Não, eu tenho que ter uma conceituação mais geral, eu tenho que ter essa lei geral, porque essas teorias elas têm que ter essa aplicação universal. Eu tenho que poder, ao final, colocá-la à disposição de outras áreas, à disposição de outros conteúdos. Porque o conhecimento, ele não ele não foi feito para eu manter ele apenas para mim. Ou seja, se eu entendo, se eu descobri algo, se eu tenho domínio sobre algum assunto, não posso ficar com isso para mim. Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. E se for de uma maneira universal, que vai atingir o maior número de pessoas, o maior número de conteúdos, que vai ter uma aplicabilidade e uma funcionalidade mais abrangente, melhor ainda. Porque não dá pra gente ter esse olhar egoísta em relação ao conhecimento. Não, o conhecimento ele é universal, ele deve ser universal e por isso ele deve partir dessa premissa de que deve ser, sim, sempre compartilhado, ok? Ele fala que cabe à filosofia avaliar esses métodos científicos. Em qual contexto, em qual sentido que a filosofia vai avaliar esses métodos científicos? Dentro dos princípios racionais. Ou seja, então a filosofia vai entrar ali com seu olhar crítico, com seu olhar racional, dessa filosofia positiva, e vai fazer esse discernimento ali dentro desses métodos científicos. Então eu vou trazer todo esse aporte racional dentro da filosofia, né, essa capacidade que a gente tem de discernir os fatos, de discernir os contextos, as circunstâncias, de pensar, será que isso é ético, isso não é ético, isso é correto, não é correto, deve ser aplicado, pode, qual que é essa viabilidade, esse é o caminho, porque nós temos métodos e métodos científicos, graças a Deus. Mas a gente tem que trabalhar com base nesses princípios racionais que a filosofia nos possibilita para fazer esse discernimento, porque nós estamos falando nessa difusão do conhecimento. Então eu tenho que ter esse cuidado. Não dá para mim sair por aí espalhando, difundindo qualquer coisa. Por mais que tenha sido feito todo um processo científico, toda uma pesquisa, mas eu tenho que ter levado isso a fim. Então eu tenho que ter essa comprovação. Eu tenho que levar isso até o fim. Saber se foi viável, se eu obtive o resultado, se de fato é efetivo, se de fato funciona. Porque vai que não funciona e depois
solta-se isso para a sociedade, todo mundo começa a utilizar ou a espalhar ou a divulgar, enfim, o que seja, vai virar uma enorme fake news e depois para reverter isso é de um trabalho enorme. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, mesmo com os métodos científicos, porque nós sabemos que estamos lidando com pessoas, com seres humanos, e lidar com outro não é fácil. Então, se eu estou falando de um método científico, vai que o método não deu certo e ainda assim a pessoa resolve colocar isso para a sociedade, levar isso a público. É isso que a filosofia, por isso que a filosofia entra nesse meio, para evitar esse tipo de circunstância, para meio que abrir os olhos ali naquele meio científico e falar assim, ok, você passou por todo um processo científico, mas peraí, não deu certo, ainda assim você quer levar isso a público, você quer colocar isso para as pessoas como sendo uma verdade? É levar toda essa metodologia socrática, da racionalidade, ao meio científico, através dessa filosofia positiva. O que é essa filosofia positiva? É aquilo que atinge o auge do progresso. É aquilo que, como a gente pode falar, é aquilo que é de mais novo. É aquilo que a gente pode falar de tecnologia de ponta. É quando não tem nada ainda que seja capaz de superar aquilo. Nós tratamos como uma filosofia positiva, aquilo que alcançou o auge do progresso, que não tem até o momento, leiam-se dessa maneira, entendam dessa maneira, que não tem até o momento nada que supere. Porque nós entendemos que isso é um processo sempre constante. Então, hoje está no auge do progresso, mas daqui 2, 5, 7, 10 anos, isso muda. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse domínio. E também a filosofia positiva traz algo interessante para nós. A união de várias áreas, de várias ciências, com o intuito de quê? De redescobrir suas relações, de entender melhor qual que é essa dinâmica, de resumir princípios. Ou seja, eu vou pegar várias ciências. Então, o papel da filosofia positiva, além do ser o auge do progresso. Então, eu vou reunir várias ciências nesse intuito de atingir o conhecimento, essa busca pelo conhecimento, de trabalhar esses métodos científicos, enfim, todas essas pesquisas. Então, eu vou reunir todas essas áreas, todas essas ciências que são tão distintas, de modo que elas redescubram aí suas relações. Tá, muito bacana, muito legal, mas tem um monte de gente que não vai entender nada. E aí? Reunir todo mundo. É como se eu fizesse uma mesa redonda. Colocasse de um lado a galera de exatas e a galera de humanas. Vai ficar um olhando para o outro assim, Ninguém vai entender. Se eu colocar uma pessoa de filosofia e sociologia numa mesa, cheia do pessoal de exatas, conversando sobre aqueles assuntos que são comuns a eles, que quando a pessoa tá com seus pares e que elas estão conversando sobre algo que é comum para eles, aquilo soa de uma maneira muito simples. Mas para quem é de fora, a pessoa vai ficar totalmente perdida. Se me colocar numa mesa redonda com esse pessoal de exatas, eu vou ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Onde estou? O que esse povo está falando? Não estou entendendo nada. Então, entra a filosofia positiva, que vai resumir tudo isso em princípios, ou seja, eu vou elencar quais que são os princípios dessas ciências, quais que são as suas vertentes, para quê? Para que de uma maneira mais simples, de modo
bem geral mesmo, bem simplificado, é como se qualquer pessoa fosse capaz de compreender, sendo a pessoa atuante ou não naquela área. Aí vai assim, vai estar falando sobre isso. Assim, interessante, eu não sei muito bem o que é isso, mas já me deu um direcionamento. Já clareou um pouco o que se trata. Tá falando de algum princípio da física, de algum princípio da química. Não vai aprofundar detalhadamente, te mostrar quais que são todas as fórmulas, quais que são todos os processos químicos, quais que são as reações. Não, mas vai te dar uma síntese para que qualquer pessoa ela consiga compreender um pouco melhor o que está acontecendo ali. Por que eu preciso reunir todas essas ciências, todas essas áreas? Não, eu preciso de uma pessoa de humanas, uma de biológicas, uma de exatas, por esses e esses motivos. Então eu vou elencando quais que são esses princípios para facilitar o entendimento, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês entenderam, se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?